Irmãos, finalzinho da etapa. E desde a hora que eu cheguei aqui na igreja, e posso dizer desde 5 da manhã, não é porque o Espírito me acordou não, fui levar minha esposa no trabalho. Mas eu estou sentindo o meu coração palpitando e um peso, na verdade, durante toda a manhã. Mas quando eu cheguei aqui nesse lugar, 9 e pouca, e sentei ali, Deus ele deixou muito claro para mim que o dever foi cumprido. Deus deixou muito claro para mim que quem tinha que ser alcançado por essa mensagem foi alcançado. Hoje é o último dia da nossa série de mensagens remanescentes. E nós somos esses remanescentes. Nós somos esses que entendemos que somos peregrinos, que viemos de Deus, estamos voltando para Ele, mas estamos aqui, ainda nessa terra, empoeirando os nossos pés, amém? Um pouquinho mais baixinho, você é o cara. O que acontece? João Pedro trouxe uma palavra, João Pedro, né? Trouxe uma palavra maravilhosa aqui do DPO. E eu não quero endossar nada que você falou. Não quero melhorar nada que você falou, que o Espírito trouxe através de você. Mas eu queria pedir o pessoal da mídia para colocar aqui de novo o versículo 5 de Gênesis 22. Gênesis 22, versículo 5. Deus, ele vai trilhando uns caminhos, e às vezes Deus nos mostra coisas assim que a gente fica meio que surpreso, e a gente ainda fica surpreso, e Ele vai nos mostrando. Está aqui na tela? 22, 5, pode ser? Gênesis? Não é o texto que eu pedi, é o texto que o João Pedro trouxe. Olha que interessante, irmãos, aqui Abraão, ele está indo, né, para aquele sacrifício onde Jesus pediu Isaac, né? Aí ele está conversando com os servos, eles param e falam assim: servo, ó, fiquem aqui com o jumento. Servos foram com Abraão. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos criados. Eu e o rapaz, eu e Isaac, vamos um pouco mais adiante. Vamos oferecer culto a Deus. E logo, lê isso aqui para mim, esse verbo aqui. E logo, para cá. Você percebe que o verbo está no plural? Você percebe? Olha, irmãos, isso aqui é algo poderoso demais. Você percebe que Abraão está indo sacrificar o seu filho. Você percebe que Abraão está indo a pedido do Senhor entregar o seu filho. E quando ele está diante dos servos, e quando ele se separa dos servos para subir em direção ao altar, para cultuar ao Senhor, ele diz: fiquem aqui, eu e o menino iremos cultuar ao Senhor e voltaremos. Se no coração de Abraão tivesse ardendo realmente aquele medo, aquela preocupação de perder o seu filho, ele não usaria o verbo na terceira pessoa, ou melhor, na primeira pessoa do plural. Ele tinha fé. Ele acreditava que se Deus prometeu a ele ser pai de uma grande nação, e ele tem Isaac como filho, mesmo se Deus pede esse menino, a promessa irá se cumprir. E no coração dele, se você ler alguns versículos anteriores, você vai ver o próprio Deus lhe prometendo Isaac. O que eu estou querendo dizer aqui nessa manhã para início de conversa? Creia na promessa que Deus tem para a tua vida. Eu vou subir, eu vou amarrar o meu filho,
eu vou colocá-lo em cima do holocausto, mas eu voltarei com ele, porque a promessa que Deus me fez foi me dar um filho. Passamos por grande dificuldade. O Maico acabou de dizer, quando vocês passam por dificuldade, a igreja passa por dificuldade. É um reflexo. Mas essa dificuldade não determina, ou não minimiza, ou não diminui o Deus que servimos. Na aula passada, no estudo passado, domingo passado, nós falamos sobre fé. Alguém lembra aqui? E falamos de uma fé que ela vai ser provada. Você tem fé? Você crê que Jesus está contigo? Você crê na obra redentora do Salvador? Então, se você tem fé, aguente, irmão, a sua fé será provada. Wagner, por que ela vai ser provada? Ela vai ser provada porque a sua fé, depois de aprovada, ela será recompensada. Subiremos o nível, aumentaremos. Não tem aquela história na Bíblia, aquela passagem que diz, as águas vinham até o tornozelo, depois as águas vinham até o joelho, depois as águas vinham até o lombo. Profundidade, intimidade, crescimento no Senhor. Remanescente, entender que somos peregrinos nessa terra, é compreender que a nossa caminhada, que a poeira que está nos nossos pés, nos fazem mais maduros. Olhar para uma mensagem dessa, olhar para Pedro se dirigindo a novos convertidos, é ver um homem que tem intimidade, usado por Deus, um homem que foi tomado pelo poder do Espírito Santo, falando para outros, cresçam também. Isso é discipulado. Me alegra muito, Maico, anunciar que os cursos voltarão. Hoje eu estou endossando tudo, Maico. Porque quando nós paramos para estudar, quando nós paramos para abrir a Bíblia, a palavra, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a palavra que é permanente, quando você estuda baseado nisso aqui, eu quero dizer, há crescimento. Discipulado é isso. Se eu tenho algo, eu passo. Se você recebeu isso, passa. Amados, Deus falou comigo ali, agora. A irmã do Juninho estava orando aqui em cima. Vou falar, tá, Juninho? A irmã do Juninho estava orando aqui. Juninho chegou no meu ouvido e falou assim, olha a pessoa lá, que orava por mim, e que mandava mensagem para mim, quando eu estava sentado na mesa de um bar. Juninho hoje é bênção na minha vida. O que eu estou querendo dizer com isso não é exaltar a irmã dele, e nem exaltar o próprio Júnior, mas o que eu estou dizendo com isso é nós amadurecemos. Por quê? Será que é para vivermos como grandes? Será que é para passar na rua e todo mundo me conhecer? Será que é para eu chegar no mercado e alguém dizer, rapaz, eu assisti a sua mensagem no YouTube, que bênção! Aí eu vou para casa, nossa, eu sou tal. Nós crescemos porque tem pessoas que precisam crescer, e elas crescerão a partir do que você já tem. Ensine, fale, pregue, abra sua boca, ore por alguém, mande mensagem para alguém. Eu tive uma conversa muito sincera com o Juninho, e muito profunda lá em casa, parecia um talk show, porque eu fui questionando um montão de coisa, e o Juninho foi contando a sua história para mim, uma história que estava totalmente destinada ao fracasso, à morte, mas a partir de uma atitude de um peregrino, que sabe que tem um propósito aqui nessa terra, que sabe que está aqui nessa terra, não é olhando só para o seu prazer, não é olhando só para o que pode conquistar, não é olhando para, eu vou trocar o meu carro, eu vou conseguir a minha faculdade, eu vou conseguir uma casa melhor, eu vou conseguir, de repente, uma viagem internacional. Não que isso seja ruim.
Nada disso é ruim, né, Deila? Cancún deve ser ótimo. Aleluia. Um salário, um aumento de salário, que dá até um glória a Deus, né, Marisete? Aleluias, é muito bom. Quando meu telefone toca e é um cliente dizendo para mim, olha, eu tenho 2 sofás, eu tenho 2 colchões, e você vai fazer meu carro também, eu dou um glória a Deus. Vou pagar minhas contas. Vou conseguir uma calça nova, Juninho. A gente estava brincando um dia desse, que a gente não usava cinto, agora a gente está usando cinto. Estamos subindo o padrão. Estamos amadurecendo. Estamos subindo o padrão. Estamos amadurecendo, Márcia. Mas será que eu amadureço só para mim? Será que a minha maturidade é somente para mim? Para eu olhar no meu lar as coisas funcionando? Para eu olhar meu filho muito bem alimentadinho e lindo, meu filho é lindo. Para eu olhar para minha esposa feliz e sorridente com a pele boa? Eu cresço, eu amadureço, porque eu entendo que tem pessoas que dependem de mim, e tem pessoas que estão no nível que vai precisar da minha maturação para ajudá-las a chegar em outros níveis. Peregrinos, você está nessa terra não é à toa. E nós temos que crer nessa promessa. Falamos de uma fé que ela é aprovada e ela é recompensada. E nós terminamos domingo passado falando sobre a recompensa, que essa recompensa é a salvação das nossas almas. Quantos são salvos aqui? Aí a gente pergunta assim, quantos são salvos aqui, pessoal? Irmão, salvação. Salvação. Vou perguntar de novo, eu quero um brado igual o da Marisete. Quando a Marisete falou de aumento de salário, deu um glória a Deus. Agora quando é salvo... Estou brincando, Marisete. Quantos são salvos aqui? Glória a Deus! Somos salvos nele. Essa é a herança. E essa fé recompensada, não se engane imaginando, se a minha fé for aprovada, se eu persistir, eu vou ser salvo. Não, eu não estou falando isso. Salvação Jesus já conquistou, salvação é Ele que te deu, você já é salvo, em nome de Jesus. O que eu estou dizendo sobre uma recompensa na sua fé, uma recompensa em se manter junto com Ele nas provações, a recompensa, ela será revelada a você, como Pedro diz para esses peregrinos, no último tempo. Não é agora, Flávia. Você é salvo, Dida? Amém. Aguarde, irmão, que você vai entender o que isso significa. Você é salvo em Cristo? Aceitou a Jesus? Se derramou diante dele? Sim, eu sou salvo. Então viva como salvo, viva o propósito, seja um peregrino, mas entenda, quando a trombeta tocar, quando você entrar na Nova Jerusalém, você vai entender o que significa isso. Por isso damos glórias a Deus. Wagner, então você está dizendo que aqui eu não vivo nada disso? Claro que não. Aqui você vai vivendo uns flashes do que é o céu. Aqui você vai vivendo a presença do Senhor. Aqui, como nós adoramos no início, e quando estávamos adorando ao Senhor, eu gosto muito de uma canção, que o Rodolfo Abrantes, ele termina num espontâneo dizendo assim, me faz, Senhor, é mais ou menos isso, é parafraseando, não vou lembrar, mas me faz, Senhor, ver o que os anjos veem para lhe cantar, para o Senhor Santo. Ou seja, me faz, Senhor, enxergar o que os anjos veem lá ao redor do seu trono, que lhes fazem cantar santo. Então é isso o momento de adoração. A gente se conecta,
A gente começa a enxergar o que os anjos estão vendo, a gente começa a sentir, e isso é um movimento, isso é Deus em nosso meio, isso é Deus aqui, e nós nos aproximando dEle, isso é adoração ao Senhor, isso é uma realidade de céu. Mas entenda, há algo maior para ser revelado, há algo bem melhor do que isso. Há uma herança que está lá. Quer ver? Leia comigo. Eu pedi para colocar na versão Nova Bíblia Viva. Conseguiu, Abigail? Então nem abra sua Bíblia. Vamos ler no telão. Eu quero ler os versículos com os irmãos de 10 a 12. Vai dar tempo. 10 a 12 são 3 versículos que estão, na verdade, terminando a primeira parte do primeiro capítulo, amém? Não terminando o primeiro capítulo, a primeira parte do primeiro capítulo. Olha o que está escrito, 10. Vou ler aqui na minha, está igualzinho. Vou ler ali para ficar perfeito, olha só. Qual é a recompensa? A salvação da nossa alma. Persista, amado, está doendo, está complicado, mas vai passando pela prova dando... Glória a Deus. Vocês conhecem a música. Aí o que acontece? Esta salvação, esta recompensa, foi algo que os profetas não compreenderam inteiramente. Embora eles tenham escrito sobre ela, tinham muitas indagações a respeito do que tudo isso poderia significar. Queriam saber a respeito de que o Espírito de Cristo estava falando no seu íntimo, pois ele lhes mandava escrever os fatos que, de lá para cá, têm acontecido com Cristo, seu sofrimento e sua grande glória depois disto. E eles queriam saber quando e a quem tudo isso iria acontecer. Finalmente, foi-lhes dito que estas coisas não aconteceriam no tempo deles, e se muitos anos mais tarde, no tempo de vocês. E agora, por fim, esta boa nova foi claramente anunciada a todos. Ela foi pregada a nós do poder do mesmo Espírito Santo, enviado do céu, que falou a eles. E tudo isto é tão notável e tão maravilhoso, que até os anjos do céu dariam tudo para saber mais a respeito. Pedro está falando de uma salvação. Pedro está falando que os profetas, eles anunciavam o Cordeiro, eles anunciavam, eles profetizavam, eles falavam sobre salvação, mas a palavra deixa clara, Pedro deixa claro que esses profetas, eles não entendiam muito bem o que estava falando. Eles se indagavam, eles perguntavam, mas o que o Espírito está queimando aqui? Por que eu estou falando isso? Então eles questionavam e diziam, mas quando isso vai acontecer? Quando o Cordeiro perfeito vai ser sacrificado e ao terceiro dia vai ressuscitar? Quando isso se dará? Aí o Espírito Santo fala para eles, não será no tempo de vocês. Imagine, irmãos, se coloquem no lugar dos profetas, falar sobre algo, Wagner, anunciar a boa nova, mas que não iria acontecer nem no tempo deles. Aí você já começa a perceber o grande privilégio que nós temos. Os profetas anunciavam aquilo que eles nem sabiam quando iria acontecer. Porém, nós temos o grande privilégio de anunciar aquilo que sabemos que aconteceu. Muda totalmente. A dinâmica muda totalmente. É isso que Pedro está dizendo para aqueles novos convertidos. E é isso que Pedro está falando aqui nessa manhã. Vocês são privilegiados, porque vocês são pós-ato consumado. Vocês são pós-morte e ressurreição.
vocês viram melhor, vocês sabem que Jesus nasceu, viveu, aos 33 anos morreu, e Ele ressuscitou, está glorificado com o Pai, vocês sabem de tudo isso, vocês são privilegiados, sabe, não admirem, se vocês quando estiverem lá no céu, quando vocês entrarem no céu e ver a Nova Jerusalém, eu ando muito, né, Pablo? Eles reclamam que eu fico andando para lá e para cá, vou ficar paradinho. O que acontece? Não admirem, quando vocês chegarem no céu, e de repente vocês virem Abraão vindo ao seu encontro, de repente Moisés, Maicon está lá, vem Moisés, bate no ombro do Maicon, e aí, meu irmão? Esses grandes homens que você conhece, pode pensar em qualquer um aí da história, Eliseu, Elias, Jeremias, Isaías, pode pensar aí, Davi, mas quem? Salomão, qualquer um do Antigo Testamento, de Atos para trás, qualquer um desses lá no céu vai poder chegar e bater no teu ombro e te fazer uma pergunta, sabia? Esses homens que são tão poderosos, esses homens que você viu aí que, meu irmão, que Eliseu, cara, eu tenho uma mensagem em 2 Reis 4, que Eliseu é tremendo, ô homem poderoso, no Senhor. De repente ele pode chegar perto de você e bater no seu ombro e te perguntar assim, posso te fazer uma pergunta? Aí você, meu Deus, o que você quer perguntar para mim? Mas pode perguntar. Aí ele vai falar assim, como que foi viver na terra com o Espírito Santo habitando em você? Será que alguém entendeu? Será que alguém compreendeu? Porque esses homens anunciavam, e eles profetizavam diante de um Deus que estava diante deles e falava, e eles cumpriam. Se um espírito queimava, o espírito visitava, mas esses homens olhavam para a presença desse Deus no templo, olhando para o monte de Sião, olhando para Jerusalém, olhando para o templo, olhando para os tabernáculos, olhando para o envolvimento. Deus era uma visitação, e esses homens foram tão usados, esses homens pavimentaram a nossa estrada de fé, mas esses homens não viveram um grande privilégio que nós temos, que é o Espírito Santo habitando aqui, que é o Espírito Santo queimando aqui, que é o Espírito Santo me revelando a verdade dessa palavra. Quantos creem na palavra do Senhor? Quantos creem que essa palavra aqui é a palavra dele? Quantos, quando abrem esse livro aqui, se sentem chocados com tudo que está escrito? Quantos se movimentam pela fé, pelo que está escrito aqui? Porque o título dessa mensagem essa manhã tem tudo a ver, peregrinos, se você acredita ou não na palavra do Senhor. Se você não acredita nesse livro como sendo uma inspiração do Senhor, essa mensagem não vai servir para você. Se você não acredita nessas palavras, sendo do próprio Deus, essa mensagem não serve para você. Porque o título do dia 4 da série de mensagens é peregrino, mantenha-se em santidade durante a sua caminhada. Nós descobrimos na primeira aula que somos peregrinos. Na segunda aula nós descobrimos uma esperança viva que tem que ter dentro de nós. Na terceira aula nós falamos sobre a fé, essa fé inabalável, que ela é sim provada, aprovada e recompensada. E agora, hoje, você vai entender que se você absorveu todas as outras mensagens, você tem que se manter em santidade durante a tua caminhada. Quantos querem se manter santos? Quantos querem se manter santos durante essa caminhada? Então eu já pulo para o versículo 13.
E agora eu vou tentar, de ponto a ponto, para terminar o primeiro capítulo, eu vou tentar ponto a ponto, versículo por versículo, não sei se eu vou conseguir, mas eu quero lhe apresentar não um conjunto de regras. A Bíblia não é um livro de regras, ok? Eu leio aqui o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir lá no trabalho orar antes de comer. Tica, fiz. Eu não posso trair a minha esposa. Opa, beleza, esse eu não fiz. Eu não posso ficar com raiva e falar aquelas palavrinhas feias. Ops. Não é um checklist. Santidade não é você saber o que não pode fazer e não o faz e por isso você é santo. Não. Não é um conjunto de regras. A Bíblia não é um conjunto de normas. A Bíblia, ela é um conjunto de princípios. Você tem que ser o que a Bíblia diz que você é. Você tem que ser o que Deus diz que você é. Lembra das frases que eu venho trazendo nas mensagens? Vocês não devem lembrar. Mas a primeira frase é: feliz é aquele a quem o mundo inteiro é um país estrangeiro. Entendemos o que era peregrino, ok? Aí depois nós pulamos por uma frase de Emanuel Bandeira, que dizia assim: aquilo que eu desejo e não tenho, isso é o que melhor me enriquece. Aí na terceira mensagem foi uma adaptação minha, dessa mesma frase. Eu falei: aquilo que eu não vejo e tenho, é o que melhor me enriquece. Hoje a frase é outra. Adaptação por Wagner Tavares. Anotem aí. Tudo que ele diz que eu tenho é o que melhor me enriquece. Tudo que ele diz que você tem, Maicon, tudo que a palavra diz que você tem, isso é o que melhor te enriquece. Somos santos. A palavra dele fala que somos santos. Vamos passar por aí. Mas eu quero ler o versículo 13. E o versículo 13 diz assim: portanto, agora estejam prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a sua esperança na graça de Deus que será dada a vocês quando Jesus Cristo voltar. Aqui, Pedro está falando para aqueles novos convertidos, mas eu quero que a partir desse momento você absorva essa palavra, cada palavra como se fosse diretamente para você que está aqui. E ele inicia na versão Nova Bíblia Viva, ele inicia dizendo: portanto, agora estejam prontos. É hoje. Portanto, depois de portanto, ou durante um portanto, você tem que compreender que vem algumas lições antes. Tem alguma coisa que completa, que justifica esse portanto. Portanto, agora que vocês sabem que são peregrinos, portanto, agora que vocês sabem que são separados, que tem uma ruptura com esse mundo, portanto, agora que vocês sabem o que significa o Evangelho, e vocês foram alcançados por essa mensagem, e entende que a mensagem de Cristo em você, ela vai reverberar. Portanto, você que entende que a sua fé vai ser provada, portanto, você que entende que vai ser aprovado e recompensado, portanto, agora que você sabe de todas as coisas, haja. É momento de agir. Já pulou? A minha está um pouquinho diferente, né? 13, na minha. Portanto, agora estejam prontos para agir. Portanto, agora vocês podem aguardar com calma e inteligência uma porção maior da bondade de Deus para com vocês quando Jesus Cristo voltar. É agora, irmão. É agora que você vai caminhar entendendo, compreendendo e trazendo a santidade para a tua vida. É agora que você vai caminhar
E durante a sua caminhada, você vai compreender e ter que lançar sobre você todas as lições que o Espírito Santo está derramando nesse lugar. É agora, quando você sair naquela porta, sabe, eu não falei isso na primeira mensagem, mas eu quero frisar isso hoje. O Evangelho, ele te tira do lugar onde você está, mas deixando você exatamente no mesmo lugar. Pode até ser contraditório isso. Mas eu quero dizer para você que quando você aceita o Evangelho, quando você é um peregrino, quando você percebe que não faz parte desse mundo, você está fora desse mundo, você não pertence às propostas desse mundo, você não se detém mais ao que o mundo lhe oferece, mas eu quero dizer que isso não é uma separação, não é uma ruptura geográfica, ok? Não é que você agora está numa bolha, protegido. Sou santo, agora eu flutuo, minha sombra cura. Não é nada disso. Quando você aceita Cristo, quando o Evangelho te encontra, quando você veste a camisa de peregrino, você continua exatamente aonde você está. A obra será realizada. E quando você está exatamente nesse lugar, as propostas continuarão vindo. Você continuará indo para o seu trabalho. Você continuará no seio da sua família. Você continuará indo para as rodas dos seus amigos. Porém, com uma diferença. Você entende que todas as propostas já não lhe pertencem mais. E você agora está moldado. E você agora se comportará como um santo. Quando eu falo santo, algumas pessoas torcem assim e falam assim, será que realmente eu sou santo? Será, João Pedro? Será que quando a gente prepara, de repente na semana que a gente vai preparar a palavra, né? A gente dá uma aquecida. Vou falar não. Ih, brigou comigo, não vou discutir. Estou na benção. Não é isso? No trânsito, eu tenho um problema com trânsito, amados. Eu estou pedindo a Deus um renovo. Mas como tem gente lerda no trânsito, vai. Então, entendeu? Na semana de pregação, esse mês foi um desafio para mim. Que quando eu pensava em piscar o farol, opa, não. Jogava pro cantinho, deixa ir embora. Quando afronta, não. Mas a gente sabe que a gente não é santo. O próprio Paulo diz que nós fomos concebidos em pecado. Nós entendemos que os tropeços estão diante de nós, nós entendemos as nossas falhas, nós entendemos os nossos, ou melhor, não entendemos os nossos sentimentos. Assim como Paulo diz, aquilo que eu quero, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço toda hora. Não era para eu responder ao irmão daquele jeito, não era para eu ter ido naquele lugar, não era para eu ter me aborrecido com aquela pessoa. Mas eu sabia exatamente o que fazer, porém eu não fiz. Somos pecadores, amados. Somos pecadores, estamos errando. E como pecadores, acreditar que somos santos é uma grande dificuldade. Por isso, para encerrar a mensagem, a série de peregrinos remanescentes, eu quero ler um último versículo com vocês. Eu vou ficar nesse versículo. Tinha muita coisa para dizer, mas eu não vou cansar os irmãos. O Espírito Santo tem colocado isso no meu coração. Eu quero ler os versículos, o versículo 15. Bota aí para mim. Versículo 15. Eu queria que a igreja toda lesse comigo. Wagner, será que somos santos mesmo? Será que podemos ser santos? Versículo 15 diz assim: mas agora, vamos ler junto? 1, 2, 3, vamos lá? Mas (16), bota aí. Vamos lá, 1, 2, 3.
Você não é santo pelo que você pode fazer. Você não é santo porque você não está fazendo aquilo ou aquilo outro. Você não é santo porque você deixou de afrontar alguém. Você não é santo porque, pelas tuas próprias forças, você disse não ao pecado. Você é santo porque está escrito. Por isso que hoje a palavra é para você que crê, a mensagem é para você que crê nessa palavra. Nas versões aí de alguém, com certeza nas versões aí, nas outras versões, você vai ler o 16 assim: porque está escrito, sejam santos, porque Ele, o Senhor, é santo. Você tem erro, Dida? Tem defeitos, Dida? Tem. Eu tenho defeitos, erros? Tenho. Mas eu sou santo, porque Ele disse que eu sou santo. Peregrinos, entenda isso. E o convite na manhã desse domingo, é justamente isso. É você crer na palavra do Senhor. É você acreditar na palavra dEle, o que Ele diz para você essa manhã, que de repente você entrou aqui pensando muitas coisas. De repente você mesmo entrou aqui se acusando de muitas coisas. De repente, quando a gente lê o versículo, sejam santos como Deus, como Ele é santo, isso já pesa no teu coração. E o Espírito Santo do Senhor essa manhã disse para mim algo. Eu quero que a minha igreja saia desse lugar, entendendo e compreendendo que eles são santos, porque eu sou santo. Lembre-se que eu disse que a Bíblia não é um conjunto de regras. Não é você ver o que está aqui, fazer e está tudo ok. Opa, hoje eu passei. Está tudo certo. Não é um conjunto de normas, mas é um modo. Você não faz para merecer, você não faz para ser, mas você faz porque você é. Você vive dessa forma, você busca santidade, você busca fazer as coisas corretas, porque você é santo. Lembra daquela passagem de Moisés? Quando Moisés está no segundo encontro, quem veio na primeira aula vai saber por que eu estou falando segundo encontro. Quem não veio, assista no YouTube. No segundo encontro impressionante de Deus com Moisés, quando Moisés vai se aproximando e vê aquela sarça queimando, quando ele vê todo aquele movimento, quando ele vai se aproximando, o que Deus fala para Moisés? Tire as sandálias porque o lugar que você está é... Moisés, ele não entrou na presença do Senhor porque ele era santo. Ele participou de um ambiente de santidade, porque Deus é santo. Tem uma passagem no Evangelho de Lucas, não precisa abrir a Bíblia, eu vou contar para vocês. Capítulo 5, os versículos 12 e 13. Tem uma passagem que Jesus está andando, caminhando na estrada, e de repente um leproso se levanta e vai ao encontro de Jesus. A gente sabe, a gente conhece, a gente já estudou, que os leprosos, eles ficavam às margens da população, ok? Às margens da sociedade. Eles eram considerados, até porque era uma doença infecciosa, não tinha cura naquela época, então eles ficavam à margem. Quem pegou lepra era um condenado. Aquele que estava com lepra era amaldiçoado e estava condenado. Ele ficava lá às margens junto com outros leprosos. Mas a palavra do Senhor diz, Lucas, doutor Lucas, um grande pesquisador, Jesus está passando e esse leproso vem ao encontro, esse leproso se coloca diante do Senhor. Mas Lucas, ele destaca uma coisa que nos outros evangelhos sinóticos você não vai ver. Mateus e Marcos não fala, mas Lucas, ele diz assim:
um leproso tomado pela lepra. Um leproso, na King James diz, totalmente em estágio crítico. Era um homem podre, vivo. Era um homem que a sua pele não era somente uma mão leprosa, ou não era só uma parte do corpo, como Naamã, lembra? Naamã escondia, porque era uma parte do corpo leprosa. Esse homem estava totalmente tomado, ele estava no último estágio da lepra. E se você ler um pouquinho, você vai entender o estágio ou a figura que é um homem nesse estágio crítico de lepra. A sua pele se desmanchava. Por isso que você vai ouvir relatos de leprosos jogando cinzas no corpo, para inibir o cheiro ruim. Era um homem cheio, ou por toda a parte do seu corpo, Dida, com uma secreção minando. Ai, Wagner, que isso? Eu quero que vocês se apavorem mesmo. Homem que muito provavelmente dos seus olhos escorria tal secreção. Um homem que estava se derretendo, um podre vivo. E esse homem se coloca diante de Jesus. E quando ele se coloca diante de Jesus, eu fico imaginando, irmãos, imagine o hálito desse homem. Se você estudar, você vai perceber que quando o corpo está tomado, a pessoa não consegue comer, o seu estômago fica fragilizado a qualquer tipo de alimento. E nós sabemos o que acontece quando demoramos ou ficamos muito tempo sem comer. Mas esse homem se coloca a poucos metros de Jesus, com uma doença infecciosa, totalmente em estágio terminal. E esse homem fala para o Senhor Jesus: se tu quiseres, você pode me curar. Aí a palavra do Senhor diz assim: Jesus o tocando. Aí você já fica horrorizado, né? Jesus tocou no homem, meu Deus, um homem nesse estágio. Um homem cheio de infecção, um homem totalmente com a pele derretendo praticamente. Jesus toca, mas eu quero apavorar mais ainda vocês. Se um dia vocês lerem esse texto no original, não vai estar tocou no homem e imediatamente ele foi curado. Ou melhor, Jesus tocou no homem e disse, eu quero, e ele foi curado. Jesus não tocou no homem. A palavra do Senhor no original e na Bíblia King James, quem tem pode ler, Jesus o cingiu. Sabe o que isso significa? Jesus o abraçou. Não somente tocou. As nossas traduções às vezes fazem a gente perder algumas coisas. Jesus o abraçou, o cingiu. Você percebe isso, Flávio? Você compreende a ação do Senhor? O que vem na nossa cabeça é, meu Deus, ele vai se contaminar. Ah, Jesus, ele vai tocar nesse homem, vai sujar as suas vestes. Mas o que Lucas está nos ensinando e o que Pedro fala é justamente que o santo, ele contagia o impuro. Não é o pecado, não é a impureza que vai te contagiar. Não são os seus erros que vão dizer ou determinar que você não é santo. Porque quando você se aproxima do Senhor, quando você está no Senhor, quando você vem para esse lugar, quando no seu quarto você se rende ao Senhor, quando você se aproxima dEle, você está em um ambiente de santidade. E você é santo, porque Ele é santo. Quantos são santos aqui nessa noite? Quantos são santos aqui nessa noite? E não porque você é, e não porque você conseguiu, mas porque Ele disse isso sobre você. Ele disse isso sobre você, Dida. E quando eu entro nesse lugar, eu ajoelho, eu louvo, eu adoro, o meu coração está aberto. E quando eu estou lá fora, desafiando esse mundo, como um peregrino, nada me acusa, por quê? Porque está escrito,
sejam santos, porque Ele é santo. E eu vou ler só o último versículo do capítulo 1. Tem um tempinho ainda, já passou, mas só um tempinho. Versículo 24, Pedro diz assim, como diz as Escrituras: toda a humanidade é como a erva, e toda a sua grandeza é como a flor da erva. A erva murcha e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. E a sua mensagem é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Vocês creem no Evangelho? Vocês creem porque está escrito. E se vocês creem porque está escrito, é porque vocês creem na palavra do Senhor. Você sabe que Pedro, quando ele diz assim, porque está escrito nas Escrituras, assim como a erva do campo e como a flor da erva, aí sim é o povo, assim é a humanidade. Quando ele está falando isso aqui, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, ele está citando o Salmo 103. Pedro, para instruir aqueles novos convertidos, para discipular aqueles novos convertidos, Pedro usava aquilo que ele mais acreditava, a palavra do Senhor. Seja santos, porque ele diz que você é santo. Mas creia em algo, você nunca vai discipular alguém por causa dos seus exemplos. Você nunca vai discipular alguém falando sobre o que você pode fazer. Mas você vai discipular alguém como uma irmã que não fala quem ela é, que não fala sobre o que ela conseguiu, mas uma irmã que manda a palavra para quem tem que ser discipulado. Quer discipular alguém? Seja como Jesus. Use a palavra. Viva na palavra. Sejam santos, porque Ele nos diz para sermos santos, porque Ele é santo. Amém? Aquilo que Ele diz que eu tenho é o que melhor nos enriquece. Que Deus possa nos abençoar. Amém e amém.